Bom dia, pessoal. Como a gente tem um assunto extenso e a gente vai ocupá-lo todo até o fim da manhã, não vamos esperar os atrasados, como de praxe, né? Então, a gente vai dar início à nossa apresentação, o seminário, que, lógico, o da terça-feira, a gente trouxe os dados atualizados e hoje também o fizemos, tá? Então, um seminário para terça e o outro seminário para quinta, ok? Embora os assuntos eles sejam os mesmos. A gente tem feito esse seminário já há 7 anos, né? Por ocasião da influenza, e o estado do Paraná, nos outros anos anteriores, eles sempre faziam o seminário das doenças respiratórias. Aqui, nesse ano, eles não fizeram por conta de não ter aglomerações, enfim. Aqui, a gente optou porque se fazia necessário essa conversa com as equipes para definirmos algumas ações, né? E que a gente, vocês que estão aqui, que se inscreveram, são as pessoas que vão desdobrar essas informações nos seus serviços, nas suas populações, nas suas comunidades. Então, sempre tem um ônus a gente se inscrever no seminário, né? Porque você tem o bônus do conhecimento que os outros não puderam vir, mas a gente tem o ônus de ter que passar o que a gente viu para os demais, ok? Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou Leoni, sou enfermeira, trabalho na vigilância epidemiológica e hoje a minha parte é contextualização epidemiológica. Por incrível que pareça, fui eu que escolhi esse texto aqui, já me arrependi amargamente. Porque quando a gente fala em contextualização, eu vou precisar trazer um pouco do que a gente já viveu, né? Do momento que a gente está, refletir sobre esses dois tempos e termos uma meta a cumprir daqui para frente, tá? Então, eu sei que vocês já me olham e dizem assim, ela vai falar de número. Vou falar de número. Tudo é número, né? A população é número, como eu falei na terça, o salário da gente vem em número, né? O número do o sapato da gente vem por número, né? E os cálculos que os municípios recebem é por população, per capita, né? O município recebe dinheiro do Ministério e assim por diante, em cima de números. A gente conta doentes e mortes em cima de números. E em cima dessas contagens, a gente tem que fazer a nossa programação. Programação de quê? De serviço, de insumo, de equipe, de lugares de atendimento. Então, a gente vai falar sim de número. Bem, para contextualizar, né, a gente trouxe aqui um pouquinho da história das pestes, das pragas, das epidemias, das grandes pandemias que giraram em torno da humanidade e muitas delas ainda são contemporâneas, né? A malária, a gente ainda trabalha em cima da malária. Então, desde tempos muito remotos, a gente teve pandemias ou pragas que assolaram a humanidade, né? Cada um desses quadradinhos aqui, eles têm os milhões e milhares de pessoas que foram mortas por essas doenças, tá? Muitas delas foram erradicadas, como é o caso da varíola, por ocasião da descoberta da vacina, uma grande descoberta de 1796, onde depois dessa vacinação, esse agravo importantíssimo, ele foi erradicado do mundo, né? Então, as grandes pandemias, esse furor que elas causam na gente, elas têm por obrigação de nos trazer a reflexão. Por que passamos por isso e o que podemos aprender com isso, tá? E aqui a foto, assim, bastante conhecida, né, dos hospitais de campanha, tendas, seja o nome que vocês quiserem dar. Mas da gripe espanhola, que em 1918, ela se estendeu de 1918 a 1919, aonde causou muitos milhares de óbitos, né? No Brasil, estima-se que foram 25 mil pessoas mortas por causa da gripe espanhola. Aqui morreu até
um presidente que não chegou nem a assumir, né? E o que é contemporâneo ainda, que a gente ainda luta contra essas doenças? A malária, a própria AIDS, né? Que dizimou muitas pessoas também, até que se foi estudando, achou-se medicamentos que controlam a carga viral, enfim, são os aprendizados que essas grandes pandemias nos trazem. Para falar só de vírus, porque o nosso tema é doenças respiratórias, a gente tem aqui uma linha do tempo, né, onde traz a história da influenza, tanto a A como a B, os vírus que mais circularam no decorrer desta história, né? Desde 1891 a gente reporta pandemias por influenza, né? 1891 pelo H3N3 na Rússia, depois em 1918 traz aqui novamente, né, o H1N1, que é o mesmo H1N1 nosso de 2009, que com algumas modificações, mas ele é da mesma linhagem, né? No meio disso, o H3N2, que a gente vê muito na nossa vacina anual de influenza, né? E por aí vai aqui com os óbitos que essas grandes epidemias virais causaram na população. E aqui nós trabalhamos na vigilância epidemiológica. Não tem como a gente falar para vocês de uma coisa só, porque está tudo junto e misturado, né? Concomitante à epidemia, vamos dizer, de 2009, concomitante ao que estamos vivendo neste momento, a gente não pode deixar de falar na dengue, que se a gente pegar os dados somente do Paraná, vocês vão ver que muitas pessoas atualmente, na realidade nossa de hoje, muitas pessoas morrem por causa da dengue, só por causa da dengue. A febre amarela, né, que a gente presenciou um grande surto em Minas Gerais e São Paulo recentemente, passamos por uma situação de alerta no Paraná, de alerta no município, né, onde a gente teve a vacinação em massa da população para que a gente pudesse proteger. Ainda estamos em campanha de vacinação contra a febre amarela, né? A violência, mais especificamente o suicídio, que mata uma pessoa a cada 40 segundos, isso é uma epidemia grande e grave, também, junto com as demais. O sarampo, que a gente ganhou assim um status de Brasil eliminado, com eliminação do sarampo por 2 anos, e já retornamos de novo com uma proporção de casos notificados de sarampo nunca vista, né? Então, em que momento que a gente falhou se a vacina existe há muitos anos, né? Então, tudo isso está aqui para que a gente reflita, contextualize mesmo o nosso papel e as nossas ações por aí afora. Esse material aqui, essa foto, ela está disponível nesse endereço. Muito bem, então a gente costuma dizer que agora estão abertos os trabalhos das doenças respiratórias, a temporada. Então eu destaquei algumas palavras porque a gente vai precisar falar nelas um pouquinho à frente. Então, temporada. A influenza e outras doenças respiratórias de transmissão respiratória ocorrem durante o ano todo. A gente tem influenza o ano todo, de janeiro a dezembro. A gente tem vírus respiratórios, alguns o ano inteiro, e alguns gostam mais do inverno. E o Dr. Luiz, cadê o Dr. Luiz? Tá, ele está vindo. E ele vai falar mais um pouquinho a respeito disso, tá? Mas elas ocorrem durante todo o ano e são mais frequentes nos meses de outono e inverno, quando as temperaturas caem, as pessoas ficam mais aglomeradas e em locais pouco ventilados, tá? Então, isso é uma característica dessas doenças respiratórias. Para a gente, na vigilância epidemiológica, e atualmente tem muitas pessoas que estão falando nos termos, e termos que não era de praxe da população em geral falar sobre isso, mas para nós, lá na vigilância epidemiológica e no Departamento de Vigilância em Saúde como um todo,
3 variáveis são muito importantes, que são essas aqui: quem, quando e onde. Por exemplo, uma situação que é bem comum. A gente recebe uma notificação, a Adriana lá do CAIC liga lá e diz assim: estou com um caso de suspeita de meningite aqui. A gente arrepia os cabelos. Então a gente começa assim: que idade? Aí ela fala: 5 anos. Aí aqueles cabelos que não tinha arrepiado, eles se transformam, né? Aonde uma criança de 5 anos habitualmente está? Na creche. A creche tem quantas crianças dentro da mesma sala, né? Então, por aí a gente vai engordando a nossa investigação epidemiológica. Quem? É uma criança de 5 anos que está aonde? Numa creche. Em que momento ela adoeceu? Ontem. Então, a gente sabe que antes dos sintomas a pessoa já está transmitindo. Ontem ela começou com sintomas. Por onde ela andou, desde o antes dos sintomas, é a nossa população que a gente vai ter que ir atrás. E às vezes ela fica bastante grande. Bem, então, o quem? Se refere aos indivíduos. Por que eu coloco aqui indivíduos? Porque quem, hoje, em Araucária, no nosso contexto, a gente tem o pessoal da UVZ, que são os veterinários, os biólogos, os agentes de endemias, os próprios agentes comunitários, e que a gente tem uma grande fiscalização das populações de primatas não humanos, né? Então, muitos de vocês aqui já foram consultados. Você tem visto os bugios lá na sua área? A gente viu, a gente ouve. Belezinha, enquanto a gente ouviu, enquanto a gente ouve, está tudo certo. Mas daqui a pouco esses indivíduos começam a aparecer mortos, né? Então, eles são o quem da hora. Quem? Quantos morreram? Aonde eles morreram? Né? Tem condição de fazer coleta? Porque depende de onde eles morreram, a gente vai intensificar as nossas ações naquela área. E, como vocês já sabem, isso saiu em mídia, isso saiu em todo lugar, os nossos bugios, além da área rural, eles morreram, os nossos primatas não humanos, eles morreram também no Parque Cachoeira. Então, uma ação que era destinada à área rural passou a ser global para o município de Araucária, tá? Então, por isso, no quem a gente toma como indivíduos. Às vezes são outras populações e às vezes são pessoas mesmo, né? No caso de pessoas, tem algumas características que a gente deve considerar que são de suma importância. Idade. Né? É aquela situação da meningite que eu falei para vocês. Idade. A meningite afeta mais quem? Que faixa etária? Né? Os indivíduos que vão ser vacinados com determinada vacina, vai ser mais vacinado quem é de tal faixa etária, quem é de tal, e assim a gente vai escolhendo. Tá? O sexo. Né? Quem é esse indivíduo? Qual que é a proporção de feminino masculino, enfim. O estado de saúde, qual é o seu estado pregresso de saúde? Se ele tem diabetes, se ele já tem uma doença cardíaca crônica, se ele tem hipertensão, se ele teve AVC, se ele tratou contra o câncer, se ele usou outros medicamentos imunossupressores, isso faz toda a diferença para a gente no momento de tratar este quem aqui. Esse indivíduo, ele também vai fazer parte dos grupos de risco para o quê? Para talvez ficar lá no Disque Corona, né, Alex? Talvez eles vão ficar por primeiro para vacinação, talvez eles vão ter que ter a gente vai ter que ter uma outra conduta com esta particularidade, ok? E aí, hábitos e costumes. E daí eu quero trazer vocês para o seguinte contexto. Hábitos e costumes. Pensem no brasileiro. Pense. Como é que o brasileiro é? Frio, distante ou caliente? Caliente, beijoqueiro, abraçador, né? Entendeu? Então, quem é esse quem que a gente quer falar? Aonde é que ele vive e como é que ele vive? E quando a gente vai pensar, e mais tarde vocês vão ter que pensar em coronavírus, porque é uma doença respiratória também, né?
como o coronavírus se comportou numa população que não tinha os nossos hábitos. E como vai se desenrolar o coronavírus na nossa população. Já digo assim, e isso é um palpite meu, uma opinião minha. Eu sempre acho que cada país vai ter a sua própria pandemia, sua própria epidemia, porque a gente tem características diferentes, tá? E daí a outra variável é o quando. Num determinado tempo, como por exemplo, quando a gente fala da influenza, a gente diz que é sazonalidade para a influenza, que ela se refere a um padrão regular de ocorrência entre as estações. E neste caso, a gente está falando do outono e inverno mesmo. Para que a gente estabelece uma sazonalidade para a influenza e por que isso daqui é importante? O conhecimento dessa sazonalidade nos permite a adoção de determinadas ações. Tipo o quê? Vacina. A gente tem vacina contra a influenza. Para alguns vírus, mas tem. Para os mais, a gente tem, tá? Tem medicamento? Tem. Ele está na gaveta de todas as farmácias, de todas as unidades de saúde, pronto-socorro, PA infantil e hospital. E a gente fala nessas medidas farmacológicas, não farmacológicas aqui, desde 1900 e bolinha junta que caiu. Mas só que tem uma hora que a gente vai ter que retomar isso com uma certa seriedade, porque não vai ter outra linha para se caminhar. A paradinha é para que vocês pensem no que eu falei. Não vai ter outra linha para a gente caminhar se não for as medidas não farmacológicas, tá? Prestem atenção nas falas do ministro. Onde aconteceu? Que população foi afetada? Ela está longe de mim? Qual a possibilidade dela chegar até onde eu estou? Então, o onde, ele permite que a gente conheça a extensão e a velocidade dessa disseminação, e daí, a partir disso, a gente pode gerar alguma hipótese sobre fatores de risco e de transmissibilidade deste agravo como um todo, tá? Então, onde começou? Foi localizada, parou lá, ou se expandiu para outros territórios, né? Em que tempo que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Hoje, a globalização, você sai de um avião a 12 horas daqui, em 12 horas você trouxe aquilo de lá para cá, não é? E aí, assim, alguns termos, porque a gente ouve, qualquer cidadão ele fala desses termos aqui hoje com uma propriedade assim que é impressionante, né? Então, a gente trouxe alguns termos para a gente pensar no que eles representam. Eles são utilizados em relação ao patógeno. Há um patógeno, não é um patógeno específico, é ao patógeno, tá? Então, infectividade é a capacidade de causar infecção. É a capacidade do patógeno de causar infecção. E o que é isso que causar infecção? Ele entra e se multiplica no indivíduo, no hospedeiro. Algumas vezes ele não deixa que sintomas sejam visíveis. É o que a gente chama de infecção inaparente. Ou seja, você tem muito pouco sintoma ou nenhum, mas você foi infectado e você tem condição de transmitir aquele patógeno que você se infectou para outras pessoas, conforme o convívio, conforme a qualidade do contato e do convívio, tá? O outro termo é a patogenicidade. Esse aqui a gente usa para dizer que o patógeno ele tem uma capacidade de produzir doença, ou seja, aqueles que aparecem com sinais e sintomas, os infectados, aonde os sintomas apareceram. E esse termo aqui, que a gente, virulência, né? Muitas vezes a gente pensa que ele se refere só a vírus. Não, ele se refere à capacidade do patógeno, que pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser o que for, de
provocar casos graves e fatais. Então, às vezes, o patógeno, ele é altamente de muita infectividade e de uma virulência seletiva. O que significa isso? Ele poderá infectar muitos e causar casos graves e fatais em uma fatia da população ou num ponto da população, tá? Então, a gente precisa conhecer isso para poder avaliar as nossas ações. E a letalidade? Letalidade, todo mundo quer saber qual é a letalidade do coronavírus, que é a VDET do momento, né? Mas a letalidade, ela descreve a gravidade de uma epidemia, de uma pandemia, de qualquer um dos termos aqui. A medida é o número de óbitos em relação ao número de casos diagnosticados, ou seja, daqueles que têm doença aparente, tá? E tem um grafiquinho aqui que ele é bem didático e ele pode ser acessado nisso aqui. É bem simples, é bem bacana da gente estudar até com as nossas equipes isso daqui. Então aqui ele vai dizer assim, a diferença entre patogenicidade, virulência e letalidade pode ser entendida através do esquema de espectro da gravidade da doença infecciosa, qualquer doença infecciosa. Então, a partir do momento que a pessoa é infectada por um patógeno, ela poderá ter estes estágios de infecção inaparente, leve a moderada, e quando ela é aparente, ela pode ser leve e moderada, grave ou fatal. E como é que eu calculo a patogenicidade? Eu pego aqueles que tiveram sintoma ou diagnóstico sobre todos os infectados. Então aqui, às vezes a gente erra porque a gente não consegue saber esses aqui que tiveram a infecção inaparente, tá? A virulência, ela vai contar os casos graves e fatais sobre os casos aparentes ou diagnosticados. E a letalidade, ela vai pegar os que morreram dentre os doentes ou com casos confirmados, quando se pode fazer algum exame que o comprove, e isso é chamado de letalidade, tá bem? Muito bem, então vamos chegar, aquilo era uma contextualização, e agora a gente vai passar para a circulação dos vírus influenza no mundo. Isso aqui vocês podem pegar no site da Organização Mundial de Saúde, e é bem bacana, se vocês tiverem oportunidade de procurar, ela vai falar do mundo, ela vai falar de territórios, de países, enfim, vocês podem abrir o que vocês quiserem lá, que vai sair o gráfico bem desse jeitinho aqui que tá mostrado. Então aqui a gente trabalha por semana epidemiológica. O ano tem em torno de 52 a 54 semanas epidemiológicas. E aqui eles pegaram da semana epidemiológica 13 do ano de 2019 até a semana epidemiológica 13 do ano de 2020. A semana epidemiológica 13 é a que findou no domingo agora, tá? Então, por aqui a gente pode observar qual foi a circulação de vírus influenza. Nós estamos falando aqui só de vírus influenza e as cores que estão aqui, elas correspondem a esses vírus aqui, que foram os que apareceram nesse período, da semana 13 de 2019 à semana 13 de 2020, tá? No mundo. Então, essa corzinha alaranjada aqui, a mais escura, ela se refere aos vírus influenza da linhagem B, porém ele não é determinado, não é Victoria, não é Yamagata ou, enfim, outras cepas. O laranja mais clarinho, que aparece ali logo abaixo, ele é o B da linhagem Victoria, tá? E o laranjinha mais fraquinho, que ele tá pouco proeminente, bem pouquinho aqui, é o Yamagata. Então, por que tem essas duas aqui? Porque a nossa vacina, ela vai ser fabricada em cima dessa linhagem B aqui. Então, ora vem na vacina a linhagem B Yamagata, ora vem a linhagem B Victoria, tá? E depois, quando a gente for falar da vacina, a gente vai esmiuçar mais essa questão.
Da parte dos azuis, o azulão mais forte aqui, ele é o A, vírus influenza A, não subtipado. O outro azul, mais claro um pouco, ele se refere ao AH3. E o outro azulzinho, mais clarinho aqui, é o AH1N1 da pandemia de 2009. Os outros aparecem com muito pouca frequência, tá? Porque, eu vou dizer para vocês aqui, por exemplo, a semana 20 é mais ou menos lá na metade para o fim de junho, tá? Então, por que aqui do inverno não tem essa curva aqui? Porque o inverno do hemisfério norte, ele acontece num período diferente do nosso inverno. Então, por isso que o final do ano, neste mapa da circulação global, ele é mais proeminente, essa curva é mais acentuada nos meses de inverno do hemisfério norte, tá? E a vacina vai ser feita em cima dessa ocorrência. Aí aqui, só Brasil. Então, quando a gente olha só Brasil, a gente vê que a curva mudou de lado, né? O pico da curva mudou de lado. Por quê? Porque o nosso inverno aconteceu no período de frio, outono e inverno. E depois, lá no final do ano, e agora, no início de novo, ele começa a criar corpo aqui no passar das semanas, tá? Então, quando a gente olha para cá, a gente observa que o B no Brasil, ele é menos evidente do que o A, tá? E dentre os As, quem é que está aqui bastante presente? É o H1N1, o pandêmico de 2009. Estou aqui, gente, voltei, lembrem de mim, tá? Então, essa é a representação do Brasil. Aí, esse aqui é um outro mapa bastante interessante, que é bom a gente destacar. Esse aqui, ele se refere à influenza, zona de transmissão da área tropical da América do Sul. E esse outro aqui, observem as diferenças deles, tá? Ele se refere à área temperada da América do Sul. Aí vocês vão dizer assim, pronto, acessou o clima-tempo. Não. Isso é importante também para a gente. Essa figura aqui, ela representa as áreas térmicas do mundo, tá? Então, vejam em destaque aqui o Brasil. Essa parte entre as partes pontilhadas e meio amareladinha é a parte que está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, por isso a gente chama essa área que pega o mundo inteiro de área tropical, ok? O Brasil, ele é praticamente todo dentro da área tropical. Então, se a gente fosse falar de Brasil, área tropical, o mapa é esse, tá? Aqui está representado grande parte do Brasil. Mas e nós? Nós estamos para baixo do Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio passa em Maringá, tá? Então, dali para baixo é a área temperada. Área temperada significa que a gente está mais perto dos polos. Lógico que ela é mais o quê? Fria. Então, essa curvatura aqui, ela se modifica e, inclusive, os vírus que circulam também se modificam em intensidade e em linhagens, tá? E aí, a gente vai dizer para vocês que nós não começamos o nosso inverno, o inverno ainda está por vir. Os vírus que gostam do frio são esses da linhagem A, né? A não subtipado, e mais proeminente o H1N1, que ele gosta bastante de frio e praticamente ele gosta de fazer tudo sozinho, tá? Essa é a nossa cara, daqui dos territórios e países, enfim, que estão na área temperada, tá? Então, a nossa cara dos 3 estados da região sul é esta. E a do Brasil como um todo, porque pega a grande parte, é esta, tá? Mas tenho para dizer para vocês
que nós não chegamos no inverno ainda. Tá? Bem, como é que a gente sabe tudo isso? Porque a Organização Mundial de Saúde, eu não sei que mês que foi, que ano que foi, que ela fez 70 anos do controle da influenza, da gripe, tá? Esse controle da influenza aqui, ele tem alguns objetivos e a gente deve escutar esses objetivos e ver como é que a gente se encaixa nisso daqui. Então, o compartilhamento regular de dados de monitoramento e monitoramento da qualidade da gripe pelos países permite à Organização Mundial de Saúde fornecer aos países, áreas e territórios informações sobre a transmissão da influenza em outras áreas do mundo para permitir que os formuladores de políticas nacionais se preparem melhor para as próximas temporadas, ou seja, se preparem melhor para a próxima sazonalidade. Tá? Então, a gente precisa saber termos de tempo de sazonalidade. Descrever características críticas da epidemia da gripe, incluindo grupos de risco, características de transmissão e o impacto que esta epidemia vai trazer sobre aquela determinada população. Tá? Então, nós moramos em área temperada, qual o impacto da influenza na nossa população? Será que é o mesmo de uma outra área? Será que ela vai se comportar da mesma forma? Monitorar tendências globais na transmissão da influenza e apoiar a seleção de cepas de influenza para a produção de vacinas. O monitoramento desses vírus circulantes, ele tem alguns propósitos, como alguns eu já falei ali, mas ele se presta também para análise de resistência dos antivirais que, porventura, os estudiosos e, enfim, cientistas vão pesquisando para que a gente tenha um medicamento cada vez mais eficaz para a população. Tá? A finalidade de conhecer a circulação desses vírus aqui não é diagnóstica, ela é para vigilância. Se eu sei que na minha área circula o H1N1 e já me disseram que ele gosta do frio e já me disseram que ele faz síndrome respiratória aguda grave e mata, por isso, é isso que me basta. Se eu suspeitar que alguém, suspeitar que alguém possa estar com influenza, eu tenho que fazer todas as ações como se aquele indivíduo estivesse com influenza. Inclusive medicar se eu achar que isso é pertinente. Não é? E os grupos que precisam ser vacinados, têm que ser vacinados. A gente, daqui a pouco eu vou falar da cobertura, mas a gente não tem tido boas coberturas de vacina para a influenza, né? A gente já vai ver isso também, tá? Mas assim, gente, uma vez que você suspeitou, você tem que desenrolar as ações com aquele paciente, com aquela pessoa que você suspeitou, de forma integral, como se você já estivesse tratando aquele agravo. O resultado do exame que vem dos nossos LACENs, seja do Paraná, seja de qualquer estado, eles servem para dizer assim, já está tudo dominado, já existe circulação disso aí aonde vocês estão, tá? Para a gente conhecer o que está circulando, mas não é para você tomar alguma atitude a partir do papel que vem com o resultado do LACEN, certo? Muito bem, a influenza no mundo, no Brasil e agora no Paraná. Esses dados aqui, eles são do dia 13/12, era o último boletim que tinha com relação ao ano passado. E daí o outro desse ano também ainda não saiu um novo, a gente vai falar só dos velhinhos mesmo. Tá? Então aqui, ele traz casos e óbitos de síndrome respiratória aguda grave por classificação final, tá? Do ano de 2019. Então aqui, eu não vou repetir, eu vou falar sempre SRAG, porque significa síndrome respiratória aguda grave, por influenza, por todos os vírus de influenza. Então, como é que foi no Paraná no ano de 2019? SRAG por influenza, a gente teve 672 casos, perfazendo 12%, aonde morreram por influenza 129 pessoas,
perfazendo quase 17% de todos os óbitos. Mas observe um negócio aqui, ó. SRAG não especificada. Não foi possível identificar que agente que matou por síndrome respiratória aguda toda aquela gente lá. E disso aqui a gente teve 52% foi por essa SRAG não especificada, tá? Sendo que a grande maioria dos óbitos também foi nessa SRAG não identificada. Por outros vírus respiratórios. Que outros vírus respiratórios são esses? Vírus sincicial é o que mais aparece, tá? E os outros vírus respiratórios pode ser qualquer outro vírus, por isso já chama o nome de outros vírus respiratórios. Que também foi o segundo maior e ficou com 16% da totalidade dos óbitos. E aí os outros dados que são não tão relevantes, tá? Então, só para a gente lembrar que outras coisas também matam. E outras coisas que poderiam ser evitadas, como, por exemplo, as vacinações de crianças e adultos, que a gente também não tem coberturas boas, podem ser evitadas. A gente vacinando adequadamente, a gente pode evitar esse quadro de SRAG não especificada, que é o que mais matou no ano de 2019 com relação à síndrome respiratória aguda grave, tá? Aqui é uma série histórica de casos e óbitos conforme o subtipo viral, todos os vírus de influenza, tá? Então, em 2013, eu chamei a atenção disso aqui porque o H1N1, ele não foi o mais frequente. Quem foi o mais frequente foi o influenza B, mas o H1N1 é que fez 71% dos óbitos. Então, se a gente fosse pensar em letalidade, quem é o bichinho pior? É o H1N1, né? Daí, uma situação diferente aqui, né? 3 anos depois, tem algumas pessoas que acreditam que a influenza, ela surge com ondas de cada 3 anos, tá? E aqui parece que isso se confirma, tá? A gente teve 1.087 casos por H1N1 e, lógico, eles fizeram a mortalidade de 91% dos casos. E 3 anos depois, ele também ficou com a maior frequência e o maior número de óbitos, que foi 84%. Aqui a gente trouxe os casos de SRAG por influenza por município. Não tem em todos os municípios, vocês podem acessar o site, esses materiais estão todos aqui, se vocês tiverem curiosidade. Não coisei aqui, né? Não, isso aqui é de 2019, tá certo. Então, é de 2019. Araucária, a gente teve 6 casos de influenza por H1N1. Não tivemos a apresentação dos outros vírus. E em Araucária, a gente realizou em 2019 28 coletas para SRAG. Dessas, 50% foram negativas, 2 foram positivas para vírus sincicial respiratório, 2 para influenza B, 3 por coronavírus, viram? 1 por rinovírus, isso aqui conforme os dados do CIVEP Gripe, que é onde a gente digita as fichas de notificação que a gente recebe. Aqui, óbitos por SRAG segundo o fator de risco. Isso aqui, gente, eu achei muito interessante. Essas pessoas todas aqui, elas morreram por influenza. Elas morreram por influenza. Com fator de risco, eram 118. Dessas aqui com fator de risco, 26 tinham vacinação para a influenza, perfazendo um total de 22%. Aí a gente fala assim, a influenza, a vacina contra a influenza existe há 40 anos. Ela começou com os idosos a partir de 60 anos, tá? E a gente vem tendo muito trabalho para conseguir uma cobertura. Hoje a meta é 90%, ela já foi 80% e com o passar dos anos a gente quer que
que isso melhore. Então, ela foi de 90%, é agora de 90% e a gente não consegue atingir. Aí eu vou falar para vocês os fatores de risco aqui. Maior de 60 anos. Maior de 60 anos a vacina existe há 40 anos, mas 25% dos óbitos, eles não estavam vacinados contra a influenza. O outro fator de risco, esses aqui são as chamadas pessoas com comorbidades, que a gente vacina todo ano também, né? E olhe, 30% dos cardiopatas não tinha vacina, 19% dos pneumopatas, 29% das pessoas com diabetes mellitus não tinha vacina e essas pessoas morreram e elas podiam não ter morrido. O que eu quero dizer aqui para vocês é que a gente, neste momento, a gente precisa lançar mão de todos os nossos esforços para que a gente tire pessoas que não precisem ser hospitalizadas, que não tenham casos graves e fatais por outras causas, porque a gente precisa guardar os nossos leitos para o momento atual. Então, tudo que vocês puderem fazer para que a gente desvie a população de outros óbitos, a gente precisa fazer. A hora é agora, porque o nosso inverno não começou. Vou repetir isso para vocês outra vez. Agora é a hora de pensar, colocar no papel, dividir a angústia, perguntar para o colega o que você acha, como é que você está vendo isso, vamos se reunir, vamos trabalhar, porque depois nós vamos correr apenas. E vai ter assim, tipo, 1 hora para a gente mudar o que a gente planejou e praticar para ver se aquilo vai dar certo. E daí na outra hora seguinte a gente vai dizer assim, não deu, vamos fazer de novo, venha cá, vamos conversar e vamos fazer de outro jeito. Essa é a hora, tá? Então, pensem nisso, porque é para contextualizar, é para refletir, é para pensar. Muito bem, esse aqui é do ano de 2020, já novinho, mas não fresquinho, porque é de 13/3. Então, aqui são os casos e óbitos de síndrome respiratória aguda grave do ano de 2020. A gente já temos coisas por influenza, 11% dos óbitos é por vírus influenza e a campeã, de novo, são as SRAGs não especificadas, que elas levaram até o momento 70% dos casos a óbito e depois outros vírus respiratórios, ok? Muito bem. Influenza era isso. Esse daqui já é coronavírus, tá? Esse material aqui vocês podem achar no site da Organização Mundial de Saúde. É um site bem bacana, porque parece assim que a gente pensa que esse povo aqui, eles não saem nem para tomar café e fazer xixi, porque esses números aqui, eles vão crescendo, tá? E a gente já tem no mundo 856.386 casos confirmados para coronavírus. E desses aqui, 41.950 pessoas já foram a óbitos, tá? Essa aqui é a curva do mundo. E aqui do ladinho tem uma barrinha que vocês podem observar ali. Tem todos os países, o número de casos de cada país, vocês podem especular, é bem bacana da gente ver. Sempre tem um que é o primeiro, é o campeão ali, depois vem vindo os outros, tá? Isso é o mapa do coronavírus tirado, quando mesmo? Agora de manhã, foi, 8 horas, tá? Então, isso aqui é onde está o coronavírus, tá? E em que populações ele circula. Então, tem muito pouco lugar que não tem, tá? Aqui do Brasil, tá? Brasil, dado de ontem, até as 14 horas. 6.836 casos, aonde 241 foram a óbito, perfazendo uma letalidade de 3,5%. Aqui eles especificam por
regiões, né? Daí dentro das regiões os estados, né? O Paraná, por exemplo, aqui consta como 224 casos confirmados e 3 óbitos. Depois do Paraná, Rio Grande do Sul, que está com 306 casos confirmados, 4 óbitos, Santa Catarina, 235 casos e 2 óbitos. E daí o outro nosso vizinho, que é São Paulo, ali, logo ali, 2.981 casos, 164 óbitos, tá? E daí os porcento eles fazem com relação à região. Aqui, esse gráfico, ele nos mostra a evolução dos casos notificados por dia. Então, houve 1.119 casos confirmados, informados nas últimas 24 horas. Vocês olhem nisso aqui, ó. Veio vindo, veio vindo, veio vindo e BUM! O que a gente precisava fazer? Achatar a curva. Pois é. Então, assim, 20% de incremento em relação ao total acumulado até o dia anterior. 20%. Isso aqui, às vezes, ele muda, tá? Porque isso aqui também Vou acalmar vocês um pouquinho. Às vezes os LACENs demoram para mostrar o resultado, tá? Então, às vezes tem um boom de casos, mas esses casos eles já vinham sendo atendidos no decorrer, tá? Mas é para pensar mesmo no achatamento da curva, é só para dar um susto. Aí, o coeficiente de incidência. A incidência, ela demonstra o risco de adoecimento por um determinado agravo por aquela população. E ele é sempre medido em cima de 100 mil habitantes, tá? Esse dado é de ontem também, tá? Até às 14 horas. Então, aqui ele traz a incidência por região e a incidência para o Brasil. Ele diz aqui que a população que eles consideraram é aquela com projeção do IBGE sobre o censo de 2010, com projeção para 2020. Então, dentro desse cálculo populacional, o Brasil tem 3,2 por 100 mil habitantes. Isso quer dizer que nós corremos o risco de cada 3 pessoas em cada 100 mil habitantes poderá adoecer por este agravo, tá? E daí, assim, ele traz aqui os lugares que têm o maior índice de incidência, lógico que conforme população e número de casos confirmados, tá? Óbitos por SRAG por Covid. Então, síndrome respiratória aguda por Covid-19, segundo data e sexo, também do mesmo momento da fonte. Então, aqui ele traz os dias, né? Aqui são datas, tá? E a gente pode observar que ela dá uma subida, daqui a pouco ela baixa e daqui a pouco ela sobe de novo e assim vai indo, a data do óbito. Dos 212 dos 241 óbitos, já foi concluída essa investigação, tá? O sexo, ele é mais importante para o sexo masculino, não é muito grande, mas é mais importante para o sexo masculino. E aqui o óbito por SRAG, por Covid, conforme idade e grupos de risco, tá? Por Covid só. Então, a gente vai observar este gráfico aqui, onde nesta coluna, aqui nesse eixo, estão as idades. 0 a 9 anos, 10 a 19 anos, 20 a 39 anos, 40 a 59 anos e 60 ou mais. Então, a gente nitidamente sabe que a síndrome respiratória aguda por Covid, ela acontece nesta faixa populacional. Então, pensando nisso aqui, quem é que a gente tem que cuidar nesse momento? É essa faixa etária. É essa faixa etária que a gente tem que vacinar,
para que ela não morra de influenza, que tem vacina, que tem Tamiflu, sabe? Então, a gente tem que vacinar essa população para que sobre leito para aqueles que já se vacinaram, mas que pegaram o Covid e vão precisar de leito, e de UTI, e de equipe, e de máscara, e de respirador. Aí, com relação aos grupos de risco, o mais é o cardiopata, depois o diabético, o pneumopata, e assim vai indo, tá? Isso aqui, nós acabamos de falar das pessoas que morreram por SRAG por vírus influenza, tá? Então, a gente tem que poupar de morrer por influenza, porque tem vacina e tem remédio. 84% apresenta pelo menos um fator de risco. A hospitalização por SRAG, então, o verde, a parte verde da coluna, ela se refere aos demais casos de SRAG, por outras etiologias. E a parte alaranjadinha é aqueles que foram hospitalizados por Covid, tá? Então, aqui em cima do verde está na semana 11, 333 ou 9, não sei. A semana 12, 600 e alguma coisa. A semana 13, 282. De 21.426 hospitalizações por SRAG no Brasil, 1.274, ou seja, 6%, foram confirmadas para a Covid. E aí a gente se pergunta, o que tinha o resto dos outros 20 mil? Será que eu deixei de tratar adequadamente? Será que eu não fui atrás para vacinar? Será que eu deixei descompensar um diabetes e assim ele foi indo e fez uma complicação e morreu por SRAG, né? Será que eu estou fazendo os medicamentos de grupos de risco? Será que eu estou fazendo os grupos, se eu estou falando com esses grupos, eu estou orientando essas pessoas, né? Porque elas morreram e não foi de Covid. Hospitalização por SRAG, uma comparação do ano de 2019 e 2020. Marina, como é que está o tempo? Cadê a Marina? Não. Está quase, já vai. Então, aqui a gente traz um gráfico dessas semanas até a semana 13, comparando as hospitalizações por SRAG do ano de 2019 e 2020. Vocês podem observar que até a semana 10, mais ou menos, isso vinha meio que bem parecidinho, né? O ano de 2019 com o ano de 2020. Porém, a partir da semana 11, isso fez um boom aqui assim, né? Nos casos de hospitalização por SRAG. Houve um incremento de 170% em relação ao mesmo período no ano de 2019. Aí a gente olha para isso daqui e algumas conclusões a gente pode levantar, sugerir, né? Para a gente que trabalha na vigilância epidemiológica e para vocês que trabalham na unidade e nos pronto atendimentos, é mais fácil da gente compreender. Por quê? Porque a gente hoje só pode fazer coleta de material nasofaríngeo de quem está internado ou de quem está internado na UTI, tá? E o que acontece? Aconteceu o seguinte, por volta desta semana aqui, a gente teve uma escassez de material nasofaríngeo, né? Então, a gente só podia coletar daqueles casos estritamente graves ou que estavam em UTI. E os profissionais, no afã de coletar, eles internaram essas pessoas por pneumonia, por síndrome respiratória aguda grave, para poder dar a esta pessoa o acesso à coleta do material. Pode ser isso? Pode, é uma hipótese, tá? Ou a gente tem gente aqui, né, com SRAG e é outra coisa, não sei, é uma hipótese, né? Depois você que se pronuncia aí. No Paraná. Então, o Paraná, com relação ao coronavírus,
Esses dados foram... De quando, Ellen? De hoje. É de ontem, né? A fonte é de ontem. Aqui a gente trouxe a segunda regional, aonde a gente tem o município de Curitiba, que é o que tem maior número de casos, tá? Confirmados 97, descartados 1.220, em investigação 120, num total de 1.437. Araucária, que está aqui, ó. Confirmado 1, descartado 42, em investigação 2, total de 45, tá? Então, esse é o que saiu no boletim do estado do Paraná. Aí a gente destacou aqui um município de Verê. Acreditem, gente, eu fiquei sabendo desse município aqui terça-feira, às 8 horas da noite, tá? Esse Verê aqui, ele atendeu um paciente residente em Araucária. O paciente tinha poucos sintomas e sinais que não sugeriam nenhuma doença respiratória, mas ele tinha história de um passeio recente num cruzeiro. E por conta desse passeio, o profissional que atendeu esse paciente fez a coleta e ela positivou para Covid, tá? Então, esse caso, apesar dele ter sido atendido em Verê e notificado por lá e tudo, ele é residente nosso, tá? Aí, com relação ao total do Paraná, o Paraná, ele reporta aqui no final as pessoas que eles atenderam fora do Paraná, tá? Então, a gente vai se atentar para os dados dos notificados de residentes, tá? Que foi o mesmo princípio que eu usei aqui para me retratar a Verê, tá? Então, confirmados 224, 3 óbitos, descartados 3.683, em investigação 602, num total de 4.509, ok? Araucária, a gente começou a fazer as nossas tabelas a partir do dia 2 de março, aqui, né? E esses dados aqui foram coletados hoje, relampagamente. Depois da portaria 454, a gente precisou fazer notificação dos casos de síndrome respiratória aguda e incluímos nessa síndrome gripal. Incluímos para esta síndrome gripal os CIDs J11, J06.9 e B34.2 para serem considerados como suspeitas para a Covid, tá? Dentre as 158 notificações de residentes, tá? De residentes, a gente tem 40 casos com coleta de amostra nasofaríngea, isso perfaz um total de 25%. Desses 40 casos com coleta, essas pessoas precisam ser monitoradas por 14 dias. 1 hora, tenho 15, não tenho 15, já vou acabar. Tá. Não sei quantos faltam, mas eu vou indo. Isso significa que eu tenho que correr. 118 casos sem coleta e precisam ser monitoradas, tá? O monitoramento a Michele vai falar. Dentre as amostras coletadas, uma foi sem critério, 30 foram negativas para Covid, 3 foram positivas para rinovírus, 1 positiva para vírus sincicial, em análise 5. E daí, coletas de pessoas residentes em outras localidades, a gente tem para o Covid 2 casos e de rinovírus 1 caso, tá? Essas fontes a gente procura interligar segunda regional e LACEN, ok? Para a gente falar da 22ª campanha de vacinação contra a influenza, ela vai do período de 23/3 a 22/5 e temos o dia D previsto para o dia 9 de maio, que é um sábado. O que é mais importante? A gente entender que esta vez a campanha foi feita em
forma de fases. Coisa boa isso daí, né? Onde a primeira fase foi destinada à vacinação dos idosos e os trabalhadores de saúde, que começou no dia 23 de março. Pergunto a vocês, você não precisa levantar a mão, porque eu vou reconhecê-los depois. Vocês, profissionais de saúde, estão todos vacinados contra a influenza? Pensem, ok? Vocês são linha de frente. Vocês não podem internar por influenza, pode por Covid, tá? Segunda fase, aqui parece-me, conforme rádio peão, que vão trocar os professores pelos caminhoneiros. Não é oficial, então o que é oficial é isso aqui. Na segunda fase, professores de escolas públicas e privadas e profissionais das forças de segurança. Previsão de início 16/4. Terceira e derradeira, crianças, portadores de doenças crônicas, gestante puérpera, indígena, adolescentes em medida socioeducativa, população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional e o acréscimo da população de 55 a 59 anos de idade. Previsão de início da terceira fase para o dia 9 de maio, ou seja, dia D de vacinação. Tá? As modificações que vierem a ocorrer nestas fases, a gente vai informando vocês. Ela é composta no ano de 2020, completamente diferente do ano de 2019, como diz o Dr. Luiz, houve um upgrade aqui, né, para as duas influenza A e para a influenza B. Para o ano de 2020, elas vieram com cepas diferentes. Por isso, a necessidade da gente incentivar, informar que a vacinação deve ser feita anualmente, tá? Importante dizer que a vacina é inativada, fragmentada e purificada. Esse fragmentada e inativada é como se você colocasse os vírus da influenza dentro de um liquidificador grandão, colocasse formol lá dentro, batesse tudo aquele negócio lá, pega um tantinho daquilo e faz a vacina, tá? Uma perninha do vírus, uma asinha, um biquinho, tá? Não tem como sair influenza, doença, da aplicação da vacina. Ela é uma vacina inativada. O que pode é que a pessoa, depois da vacina, ela apresente quadro de influenza, porque a vacina protege contra 3 tipos de vírus. E ela poderá pegar um outro que não está ali na vacina. Ela já poderá estar infectada por um vírus influenza e desenvolver esse quadro concomitante à vacinação, tá? É isso que quer dizer, não é a pessoa que pegou influenza por causa da vacina. As coberturas no Brasil e no Paraná, a gente não obteve cobertura de 90% para os grupos de criança, gestante, trabalhador da saúde e ficamos no geral com 87%, ok? Em Araucária City, a gente não destoou muito. O idoso foi quem atingiu a meta de 90%, os outros menos, né? E num total a gente ficou com 84,5% de cobertura. Por trabalhador de saúde, entenda-se, trabalhador de saúde não significa profissional de saúde. Então, podemos ter trabalhador de saúde que não são profissionais de saúde, como, por exemplo, as nossas serventes, que limpam as nossas unidades, que limpam os nossos hospitais, enfim, elas são trabalhadores da saúde e merecem ser vacinadas. Dentro desse grupo, e vocês, enquanto eu falo, vocês leiam, porque eu não vou ler, tem bastante gente aqui, tá? Atendente de clínica de psicologia, atendente de farmácia, técnico de raio-x, professor de educação física, veterinário, pessoal da limpeza, auxiliar de nutrição, estagiários que estejam atuando no serviço de saúde, entre outros, ok? Aqui são informações pertinentes à vacinação.
Todas as crianças que receberam pelo menos uma dose da vacina em 2019 vai receber apenas uma em 2020. Os professores devem apresentar a declaração do seu local de trabalho, dizendo que ele é professor. As faixas que precisam, contempladas, que precisam, que estão destacadas nos grupos, elas devem trazer um documento para comprovar que é maior de 60 anos ou que é de 55 a 59 anos. Os doentes crônicos, que vocês já são de carteirinha das unidades, não precisam da prescrição. Aqueles que são de serviços particulares ou de convênios, eles precisam trazer a prescrição da vacina, que ficará retida na unidade até o fim da vacinação. Depois vocês podem dar fim nisso. Alguns grupos de risco, eles elencados lá nos grupos de risco, também não precisa de prescrição. Por exemplo, obesidade grau 3, ele é a prescrição, ok? No momento que ele entrar na unidade, você não precisa perguntar a qual grupo de risco ele pertence. Pode vacinar. Aqui o 136, que vocês podem acessar caso tenham alguma dúvida. E é você, Ellen, agora ele vai trocar o negocinho, viu? Deu certo? Viu?